irmãos, abram suas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 1. Atos fica depois do Evangelho de João. Atos capítulo 1, até o versículo 11. Eu lerei e os irmãos atentarão à palavra de Deus. Atos capítulo 1, até o versículo 11. Eu escrevi primeiro o livro a Teófilo, o relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porquanto João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Bendito seja ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a obra de Deus, em parte, foi acabada, foi consumada, foi completada em parte. Quando Jesus, na cruz do Calvário, disse: Pai, está consumado, Pai, está pago. E o véu do templo rasgou-se de cima para baixo, de forma que hoje nós temos todo o privilégio de estarmos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. E Paulo escreveu isso, eu gosto muito desse texto: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Neste mesmo texto, Paulo diz que nós fomos ressuscitados, e fostes ressuscitados, porque nós estávamos mortos em Adão. Espiritualmente nós fomos ressuscitados. Para ressuscitar deve-se morrer. Um dia nós morremos em Adão e fomos ressuscitados na santa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta obra foi concluída, foi consumada. A Bíblia diz que nós somos salvos gratuitamente,
somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Então a obra foi concluída neste aspecto. A Bíblia diz que nós somos justificados gratuitamente. Nós temos paz com nosso Senhor, com o nosso Deus através de Jesus, conforme Romanos capítulo 5. Então nós temos grande privilégio. Nós somos pessoas que deveríamos e temos que fazer isso todo dia, dizer: bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, porque eu tenho comunhão com Deus, eu adentrei no santuário de Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra de Deus na santa pessoa de Cristo foi consumada. Tanto consumada, meus irmãos, não foi meia boca, não foi meia boca, foi perfeita. Se nós perdemos a vida em Adão, em Cristo nós ganhamos a vida. De forma que quando Deus olha para nós, através de Cristo, Ele nos vê como Adão antes de pecar. Porque a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação. Nesta parte, a obra foi consumada, o trabalho foi acabado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, há uma outra parte da obra que está inacabada. É a parte que Deus deu à igreja como responsável. Deus, na pessoa de Cristo, treinou a igreja, treinou os apóstolos, treinou os discípulos. O sagrado texto diz que Jesus Cristo, Ele treinou os seus filhos, Ele ensinou por parábola para falar das verdades espirituais. Ele ensinou a base teológica que Paulo pregou, está na pessoa de Cristo. Cristo ensinou a teologia correta, Ele abriu os olhos, cumpriu-se o Velho Testamento, Ele nos levou a Deus. Cristo, Ele ensinou, esmerou-se em ensinar 3 anos e meio aos seus apóstolos. Mas os irmãos sabem, amados irmãos, que os apóstolos, eles não tinham uma mente muito entendida, eles não caiu a ficha completamente, como nós falamos aqui. Eles não entenderam de fato o propósito de Deus. Jesus no seu evangelho fala muitas vezes que seria ressuscitado. Jesus no seu evangelho diz que o Filho do Homem seria entregue, mas eles não captaram, eles não entenderam, eles não perceberam. E depois da ressurreição ele fez, como disse a nossa irmã Miriam, ele fez um intensivo de 40 dias falando do reino de Deus. Um intensivão, foi intensivo aqueles 40 dias, ele relembrando tudo, mostrando a eles tudo, porque antes eles não tinham percebido, de forma que eles ficaram muitíssimo felizes. Como o livro de Atos começa, uma importante transição ocorre. Durante o seu ministério na terra, o trabalho da pregação e ensino foi feito principalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele treinou seus discípulos. Agora é hora de passar esta responsabilidade para os apóstolos, antes de subir para o Pai. O fardo de proclamar, o fardo de levar a igreja, o fardo deste trabalho, agora ficou sobre os ombros dos apóstolos, ficou sobre os ombros da igreja, porque a obra está inacabada neste aspecto. Por isso que Jesus tinha treinado a obra de proclamar o arrependimento, a boa notícia do perdão para o mundo perdido, vai descansar diretamente sobre os ombros dos apóstolos. Também será responsável para ensinar as verdades da fé para a igreja. Do ponto de vista humano, puramente humano, os apóstolos estavam em nada prontos para tal tarefa. Havia coisas que eles ainda não entendiam. Sua fé era fraca, como evidenciado por Jesus Cristo frequentemente, quando ele falou em Mateus 8:26, e Jesus disse, está lá registrado em Mateus 28:6, ele perguntou:
Porque vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, fazendo completa bonança. Lucas 12, 28 diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Veja que Jesus, ele teve paciência com os seus apóstolos. E se nós falarmos daquele irmão chamado Tomé, que traiu Jesus, que desacreditou em Jesus, que disse, mesmo depois que os 10 tinham visto Jesus, ele disse que só acreditaria se topasse nas feridas. Então esses eram os apóstolos. E quando foi a notícia que o túmulo de Jesus estava vazio, todos eles duvidaram, porque eles não entenderam a mensagem. Embora Jesus havia predito explicitamente em sua ressurreição, os discípulos zombou dos relatos iniciais que o seu túmulo estava vazio. Lucas 24, 11. Quando Jesus apareceu para eles, ele os encontrou escondido atrás de portas fechadas por medo das autoridades judaicas. João capítulo 20, versículo 19. O que se pode falar da incredulidade do nosso irmão Tomé, que não acreditou mesmo os 10 dando testemunho? Somente uma outra vez que Jesus falou assim: toque aqui, para você ver de fato que eu ressuscitei. Foi aí que ele passou a acreditar em Jesus Cristo. Mas, meus amados, apesar de todo o trabalho de Jesus não desistiu daqueles 12, dos 12 que ele tinha escolhido. Apesar da incredulidade, apesar da miopia espiritual daqueles homens, Jesus não desistiu deles. Jesus investiu. Depois mesmo da sua ressurreição, ele investiu nesses homens. Eu quero, meus irmãos, tratar com os irmãos com o tema: o trabalho está inacabado. O trabalho está inacabado porque Cristo colocou sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre a igreja, desde lá da sua ascensão, ressurreição, dia de Pentecostes, uma grande responsabilidade para nós. O trabalho não está acabado para nós. Ainda precisamos marchar, ainda precisamos testemunhar, ainda precisamos fazer, ainda precisamos ofertar, ainda precisamos orar, ainda precisamos sacrificar o nosso eu, porque o trabalho não está acabado. Ontem eu assisti mais uma vez as Crônicas de Nárnia. O príncipe Cáspio, né? A hora do ratinho, quando o ratinho disse assim: eu quero ir para a sua terra, falou Aslan. Aí ele vai e pega a sua barquinha para ir para a terra, que simboliza o céu, e na hora ele pega a sua espada e diz: não vou mais precisar disso, e deixa a espada. Ele disse: eu não vou mais precisar disso. Os irmãos que foram não precisam mais, já está na igreja glorificada, mas nós que estamos aqui precisamos ir à luta. A espada ainda está em nossas mãos, que é a santa palavra de Deus. O escudo ainda está em nossas mãos, que é a santa palavra de Deus. E a fé, que destrói todos os sofismas, está em nós, pelo poder da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, em primeiro lugar, Jesus insistiu, instruiu os discípulos por palavras e atos, por trabalho, palavras não somente, mas pelo seu exemplo. Jesus instruiu os discípulos pelos atos e pelas palavras, pelo exemplo, pelo fazer, mas também pelo que ele falou. E eu quero que nós tenhamos como exemplo Jesus, para nós seguirmos nesta fé, nesta labuta. Em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos
que havia escolhido. Seus milagres foram para fortalecer sua fé. Suas parábolas eram para esclarecer a verdade espiritual para eles. Seus ensinamentos foi formular sua teologia. Ele revelou a eles a verdade que seria necessário para realizar a sua obra. É evidente que aqueles que iriam levar a mensagem de Cristo para o mundo deveriam saber que mensagem era essa. De fato, o que é que eles estavam falando? O que é que eles estavam testemunhando? Por isso é que Jesus insistiu em ensiná-los, em que eles conhecessem de fato e verdade. Nós só podemos testemunhar se nós o conhecemos. Se nós não o conhecemos, meus amados irmãos, nós não vamos testemunhar. Por isso que Jesus, durante os 40 dias, ele testemunhou, ele ensinou, ele falou de quê? Do reino de Deus. Ele, em 40 dias, ele continuou a falar daquilo que ele tinha falado em seus evangelhos, dizendo sobre o reino de Deus. E os apóstolos precisavam entender sobre o reino de Deus. 40 dias de um intensivo, para que eles não se desviassem, para que eles entendessem a questão. Amados irmãos, o apóstolo Paulo orou para que a igreja também entendesse sobre o reino de Deus. Veja o que está escrito no livro de Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, a parte A. Paulo escreveu assim aos irmãos de Efésio: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para os que crêem. Veja que Paulo fala que ele orava para que Deus iluminasse, para que Deus abrisse a mente, para que eles entendessem. Se entende com a mente, se crer com o coração. É necessário que a fé, ela não é uma fé cega, mas ela é uma fé de fato naquilo que Deus tem revelado. Paulo também orou. Ele falou aos Filipenses, ele escreveu assim em Filipenses 1, 9 e 10: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais no conhecimento real e em todo discernimento, para que vocês possam aprovar as coisas que são excelentes, a fim de ser sinceros e irrepreensíveis a Ele o dia de Cristo. Paulo orou também, ele escreveu aos Filipenses que orava pelos filipenses, para que Deus desse a eles entendimento, discernimento, para que eles entendessem de fato a palavra de Deus. Foi por isso que Jesus tanto investiu, meus irmãos, no ensinamento. Às vezes nós não gostamos de estudar a palavra. Às vezes nós não nos debruçamos na santa palavra. Quanto mais nós estudamos a palavra com humildade, para que possamos chegar a varão de estatura perfeita, Deus abre a nossa mente, o nosso coração, e cada dia mais ficamos parecidos com Cristo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A oração de Paulo pelos Colossenses expressa eloquentemente seu desejo que todos os crentes sejam maduros no conhecimento. Colossenses 1, 9 a 11. Veja que Paulo ele se preocupou com os crentes, que os crentes fossem maduros no seu conhecimento. Ele diz assim na palavra: também por esta razão, desde o dia em que ouvimos falar delas, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, de modo que você pode andar de forma digna do Senhor, para agradá-lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecendo com todo o poder, de acordo com a sua glória, para a consumação de toda firmeza e paciência. Paulo orou pelos colossenses, pedindo que Deus desse a eles conhecimento. Agora, como nós teremos conhecimento se não fizermos como Jesus fez, se não fizermos como os apóstolos fizeram? Jesus fez ensinando. Jesus insistiu em ensinar aos apóstolos, a mostrar, a estudar. E os apóstolos se dispuseram também a estudar, a aprender, porque isso serviria como pilar para a igreja apostólica, serviria como um pilar para a Sagrada Escritura. É interessante isso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 27 livros, eles foram aprovados como cânon sagrado por aqueles que estiveram com Jesus, com aqueles que falaram com Jesus, com aqueles que foram discípulos, apóstolos de Jesus. Deus, na sua eterna sabedoria e graça, sabia de tudo isso que iria acontecer, e Ele insistiu em ensinar a palavra de Deus para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos amados, nós vimos que Jesus, Ele não se cansou de ensinar, Ele instruiu seus apóstolos, Ele instruiu os seus discípulos. Em segundo lugar, meus amados irmãos, a revelação de Cristo, ou a manifestação de Cristo, que eles tiveram o privilégio de ver. Veja o versículo 1, aliás, veja o versículo 3, que diz assim: por estes também se apresentou vivo, depois de ter padecido com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante um período de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No versículo 3, o Lucas mostra sobre essa manifestação de fato de Jesus ressurreto, e que isso não foi por acaso, foi de grande importância para os apóstolos. Os apóstolos, ao ver Jesus, ao comer com Jesus, a conversar com Jesus, a tocar em Jesus, dava a eles a veracidade, a força, a coragem de testemunhar que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou, que eles não estavam adorando um Jesus morto, que de fato Jesus não foi roubado, o corpo dele não foi roubado, mas de fato ele ressuscitou. Isso são provas incontestáveis e dava alegria, força, coragem para aqueles discípulos, de ver o seu mestre comendo com eles, andando com eles, entrando em lugares onde as portas estavam fechadas e de repente Jesus aparecia. Alguém me disse uma vez que Jesus abriu a porta sem ninguém ver. Grande incredulidade. O texto sagrado faz questão de dizer que as portas estavam fechadas. João capítulo 20, versículo 30. As portas estavam fechadas e Jesus entrou, Jesus apareceu. São testemunhos incontestáveis de que o nosso Deus, na pessoa de Cristo, estava vivo. João 20, 19 mostra isso também. Era o seu aparecendo durante um período de 40 dias, começando com o dia da sua ressurreição. O texto no original diz que através de 40 dias, que afirma que embora ele não estava com eles continuamente, ele se apresentou em sua presença em intervalos, embora não é de forma exaustiva. A mais extenso resumo destas aparições é encontrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 8. Mostra que Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. A razão de nós estarmos aqui é porque Jesus ressuscitou, é porque Ele está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. A razão dos irmãos até morrerem
por causa de Cristo, é porque Ele está vivo, e a Bíblia mostra que Ele está vivo, contra a tudo que se for de lógica, mas daqui a palavra de Deus diz, e está dito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O resultado final dessas aparições foi que os apóstolos se tornaram absolutamente convencidos da realidade da ressurreição física do seu Senhor. Essa garantia deu-lhe ousadia para pregar o Evangelho para as próprias pessoas que o crucificaram a Cristo. A transformação dos apóstolos de medrosos, de céticos, incrédulos, escondidos de trás de portas, trouxe a esses homens um grande fervor. Eles ficaram destemidos, porque de fato eles presenciaram Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, isso somente não daria certo. Somente em saber que Jesus estava vivo não daria certo. Deus, na sua eterna graça, providenciou mais. Veja o versículo 4, 5 e a parte A do versículo 8. Se os irmãos puderem ficar em Atos capítulo 1, é muito importante, até o 11. Versículo 4, 5 e 8, a parte A. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8, parte A. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não bastou, Nair, simplesmente saber que Jesus estava vivo. Algo mais e maior, de forma imensurável, teria que acontecer para que hoje nós estivéssemos aqui. O poder de Deus, o poder do Espírito de Deus que convence, que mostra, que vai no coração do homem, que faz o homem se arrepender. Eles precisavam receber este poder. Tendo recebido a mensagem, o testemunho da manifestação de Cristo ressurreto, os apóstolos talvez poderiam ter sido tentados a supor que eles estavam prontos para servir com suas próprias vidas, com suas próprias forças. Para evitar esse erro, Jesus, depois de reunir-lhes juntos, ordenou-lhe que não se afastasse de Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 49. Para os apóstolos, que foram, sem dúvidas, cheios de entusiasmo e ansioso para começar, que deve ter parecido um comando estranho. No entanto, ele ilustra um ponto importante: toda a preparação e treinamento que o conhecimento e experiência pode trazer são inúteis se não for no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito eterno de Deus. Todo aquele ensinamento seria inútil se não houvesse o poder do Espírito Santo. Por isso tudo foi arquitetado, foi orquestrado para o louvor da glória de Deus. Era necessário que eles experimentassem o sobrenatural, que daria de fato vida e que começaria de fato esta parte que foi inacabada porque Jesus estava deixando sobre os meus ombros, estava deixando sobre os ombros da igreja, os ombros de cada um daqueles que foram chamados, de falar de Jesus. E nós não estamos só, nós temos o de mais importante, o Espírito Santo de Deus, para o louvor da glória do Senhor. Irmãos amados, o cristianismo, a teologia cristã, ela não é feita de experiência. E nós, o que é experiência, nós temos que contar como experiência, naturalmente. Mas o cristianismo, ele traz experiência para aqueles que são cristãos. Porque se eu não tivesse experiência
pessoal com Cristo, eu não estaria aqui. Se os irmãos não tivessem experiência com Cristo, os irmãos não estariam aí. Elas são importantes porque as experiências é de fato a manifestação de Deus em nossas vidas. E não foi pela palavra crua que nós fomos convencidos, mas foi pelo poder do Espírito Santo, através da sua palavra. Quantas vezes nesta igreja eu já vi gente entrar e dizer: não venho mais nesta igreja. Eu digo: o que foi que houve, meu amigo? Vocês foram falar da minha vida ao pastor. Se ninguém falou da sua vida ao pastor, o pastor não te conhece. Mas ele falou a minha vida todinha, até a dor do joelho que eu tenho. São experiências do cristianismo. E por que nós fomos parados uma vez? E por que nós adentramos uma igreja? E por que nós começamos a ler a Sagrada Escritura? São experiências que não são tidas como teologia de fato. Não é isso que nos segura. Quem nos segura é a palavra de Deus. Mas cada crente tem a sua experiência com o seu Deus. E se não tem, não é cristão ainda. Se não tem, não é cristão. Quando eu falo, irmãos amados, experiência, é quando a palavra de Deus foi em nossa alma, falou o nosso coração, transformou o nosso ser, nos impactou, nos transformou, dentro para fora. De dentro para fora, é a experiência do Eterno que Ele faz em nós. E esses irmãos, eles precisariam disso. Não era uma motivação pessoal que o faria como eles foram. Corajosos, deram as suas próprias vidas. Na morte de Cristo só teve um que não correu. Ele estava com Maria, a mãe de Cristo, foi João. Todos os outros, perna para que te quero, abandonaram o mestre. E o João ficou de longe. Penso que trêmulo, mas como ele estava aguardando a mãe do Messias, uma responsabilidade e afinidade, ele disse: eu não posso correr daqui, eu estou aqui conjecturando a questão. Mas somente através do poder do Espírito de Deus é que nós somos capazes de darmos as nossas próprias vidas por causa de Cristo. Não é pela carne e nem pelo sangue, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Amados irmãos, em quarto lugar, o mistério que Jesus não quis tratar naquela hora. No versículo 6 e 7, eu gostaria que os irmãos vissem. Assim está escrito: e assim, quando chegaram juntos, eles estavam pedindo-lhes, dizendo: Senhor, é neste momento que você está restaurando o reino de Israel? Ele lhe disse: não é para você saber os tempos, as épocas que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Eles fizeram uma pergunta no meio da conversa que Jesus estava falando de Jerusalém, da descida do Espírito Santo, do batismo com poder. Eles fizeram uma pergunta salutar, eles faziam aquela pergunta, porque eles eram judeus, eram israelitas. Eles acreditavam na teologia da restauração de Israel. Eles acreditavam na restauração bérico de Israel. Então ele disse: é agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse: não lhe diz respeito, na linguagem hoje dizia assim: não lhe diz respeito isso. Isso não é da sua conta. Jesus falou com muita ternura, com muito amor. Disse: não, eu não quero falar sobre isso. Eu não vou tratar sobre essa questão, mas eu tenho algo mais importante a tratar com vocês, que é aqui agora. Eu preciso falar aqui agora disso. Há muitos irmãos, há muitos cristãos que ficam preocupados com o Apocalipse, ficam preocupados com a besta do Apocalipse, se a besta é, se a besta não é, se o império é, se o império não é. Mas há algo agora para nós nos preocuparmos. Não estou dizendo que aquilo outro não seja importante, como Jesus não está dizendo que não é importante. É importante, mas o que ele queria tratar naquele momento era algo diferente. Era sobre a vida deles, era sobre a vida da igreja, era sobre a pregação do Evangelho, era levar esse Evangelho a todo mundo. Então,
temos que entender, foi salutar para os discípulos fazer essa pergunta. Tudo parecia estar encaixando. Jesus está vivo, não há mais dúvidas. Eles eram judeus, amavam a sua terra, descendentes de Abraão, estavam com o Messias, eles acreditaram no Messias. Era só alegria, era o Messias de fato. Nós não fomos enganados, o tempo chegou. Era assim que eles estavam, alegres. Contudo, Jesus deu uma outra direção, dizendo: o importante para vocês neste momento é uma outra coisa. O que está no versículo 8, a parte B. É a parte B, versículo 8. Em quinto lugar, tudo aconteceu para isso, para a missão. Sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até mesmo as partes mais distantes, ou seja, até os confins da terra. Eu quero tratar com vocês isso agora. Eu quero tratar que você é testemunha no Bonfim. Eu quero tratar que você é testemunha no Porto. Eu quero tratar que você é testemunha na rua Santa Luzia, na rua da Bahia. Eu quero tratar que você é testemunha onde eu vou colocar vocês. Em todos os lugares que vocês forem, vocês vão receber o poder do céu, o poder do Espírito Santo, para dizer em alto e bom som que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Jesus Cristo todo ser humano está perdido. Essa é a mensagem que nós devemos dizer às pessoas. Nós precisamos estarmos aflitos quando nós olhamos para um mar de gente, e muitas vezes nós não temos capacidade de levar o santo evangelho. Nós não temos força, não temos coragem de enfrentar, de parar, de dizer: você precisa de Jesus. Meus amados irmãos, esta semana eu estive na Cidade Nova. Em 1982 eu morei na Cidade Nova. Era um menino. Nos lugares que não tinham casa, eu jamais pensaria que ali teria casa, mas está cheia de gente. Aí eu olhei para a torre da igreja presbiteriana no pensamento. Eu disse: Deus, nós não saímos dali ainda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Irmãos, nós temos o trabalho do Bonfim. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, força, discernimento. Nós precisamos ter coragem de enfrentar todos os obstáculos, mas é uma questão de honra para o louvor da glória de Deus nós continuarmos este trabalho, irmãos. Será possível, meu Deus? Mais de 100 anos nesta cidade, meu Deus, e nós vemos a cidade crescer de 30 mil para 80 mil pessoas, e os cristãos presbiterianos não passam de 100, 120, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, nós temos tudo para fazermos isso. Nós temos primeiro o poder de Deus em nós, o poder do Espírito Santo. Nós temos a verdade que foi nos ensinada, a Sagrada Escritura. Se nós precisamos de coragem, nós precisamos suplicar esta graça para que o nome de Cristo seja glorificado. Eu, há muito tempos atrás, eu estava falando com quem essa semana, falando com algumas pessoas, passando, nós evangelizamos, nós fomos do Porto da Areia, na Ripiada. Se nós evangelizamos aqui na Ripiada, casa por casa. Nós evangelizamos na Rua do Queiroz, evangelizamos na Rua do Bonfim. Eu gosto do nome dos antigos, na Rua do Bonfim. Evangelizamos no Alecrim, quando o Alecrim não era aquilo que é hoje. Nós evangelizamos lá. Evangelizamos no Bonfim, mas nós não tivemos a capacidade de implantarmos um trabalho lá. Precisamos pedir sabedoria a Deus, precisamos pedir graça, porque nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos aqui para fazer a obra inacabada que está sobre os nossos ombros, de levar este evangelho que Jesus nos confiou para o louvor da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus diz, ao invés de se envolver em especulações, ele diz: olha para isso, eu tenho algo a vocês, testemunhem. Muitas vezes nós paramos e ficamos falando, pregando coisas que não têm importância, que não tem nada a ver com a salvação.
Então Jesus, olha, esqueça essa questão dos tempos que não diz respeito a vocês. Eu quero que vocês façam isso, sejam minhas testemunhas, leve o meu evangelho. Para testemunhar vocês têm que ver, vocês viram. Para testemunhar vocês têm que ser de fato aqueles que perceberam que vocês tocaram, e vocês têm isso. No livro de João capítulo 1, versículo 1 e 2, o João escreve assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos aos nossos olhos, e que contemplamos as nossas mãos, tocaram pela palavra da vida. Temos visto e testemunhado e proclamado que Jesus Cristo é o Senhor. O Pedro também disse: fomos testemunhas oculares da sua majestade, segundo Pedro 1,16. É o que somos, meus irmãos, somos testemunhas, não porque ouvimos como eles ouviram, mas porque Ele fez em nós, porque Ele tocou em nós, porque Ele nos transformou. Alguém há de perguntar: o que é isso? Você há de dizer, eu há de dizer, nós há de dizermos: olha para a minha vida, eu era assim e hoje sou assado, eu pensava assim e hoje penso assado, porque Ele agiu poderosamente em minha vida, e nós temos a manifestação do poder de Deus em nós. Somos o quinto evangelho para o louvor da glória de Deus. Em sexto lugar, meus irmãos, a razão de prosseguir. A razão de prosseguir é que a obra está inacabada e Deus colocou sobre nós a responsabilidade de levarmos. E após ter dito essas coisas, Ele foi levantado, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E como eles, com os olhos fitos no céu, enquanto ele estava partindo, eis que 2 homens vestidos de branco parou ao lado deles. E eles também disse: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você viu ir para o céu. O Senhor Jesus Cristo estava prestes a partir para o céu, para retornar à sua antiga morada, à sua antiga glória. Antes de fazer isso, Ele deixou os apóstolos bem equipados. Ele deixou os apóstolos instruídos, e agora Ele precisava ir. Os apóstolos precisavam ter a motivação de levar essa palavra, de dizer a todos que Jesus Cristo ia voltar. E há muitos textos, amados irmãos, que diz que o nosso Cristo vai voltar. Apocalipse 1,7, Apocalipse 14,14 fala que o nosso Cristo vai voltar. Ele foi levado de nós, mas Ele enviou o seu Espírito Santo. Ele está conosco até a consumação do século. Ele não está ausente. Ele foi levado em corpo e glória, mas Ele disse: mas eu vou enviar o outro, um Consolador, e Ele vai guiar vocês em tudo. Ele vai ensinar vocês a falarem, Ele vai estar com vocês, Ele vai dar força a vocês, Ele vai auxiliar vocês. Ele não nos deixou órfãos. Quando você vai falar de Jesus para alguém, quando você vai testemunhar de Jesus para alguém, quando nós vamos fazer isso, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus, nós estamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso auxiliar, Ele está para nos ajudar. Não podemos parar, meus irmãos, não podemos ter medo. Eu gosto dos 4 evangelhos demais. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Mas eu amo os 4 evangelhos, porque é lindo Jesus, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a piedade de Jesus, a compaixão de Jesus. Que coisa linda! É Deus ali, olha. Nós, quando lemos Jesus, nós estamos vendo Deus em pessoa. E eu fico pensando: como pode uma pessoa que corre sangue nas suas veias, que um coração bate em seu peito, ser do jeito que Jesus era? A resposta é porque Ele era Deus. Eu sou apaixonado pelos evangelhos. Mas, meus irmãos amados, este Jesus está conosco. Ele está perto de nós. E mais, Ele quer que eu, você e todos nós
sejamos parecidíssimos com Ele. Está lá o exemplo do Evangelho, na palavra de Deus. Eu sei que é difícil, porque nós temos ainda uma natureza adâmica, decaída, mas sacrifiquemos o nosso eu, crucifiquemos a nossa carne, acreditemos na promessa dele, de que Ele está conosco e que Ele nos capacitou para o louvor da sua glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém sabe quando Ele virá, mas Ele vai voltar. Do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai voltar, e nós esperamos a sua volta. Nós não esperamos viver simplesmente e unicamente aqui na terra. Nós um dia estaremos com Ele, um dia estaremos com o Senhor. Essa é a nossa esperança, esse é o que nossos olhos estão olhando, para o autor e consumador da nossa fé, para o louvor da glória de Deus. Mas enquanto nós não formos, enquanto aqui estivermos, eu tenho que colocar no meu coração, nós temos que colocar em nossos corações, que a obra está inacabada, e Ele confiou à igreja este ir, e Ele deu poder à igreja, deu responsabilidade à igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero concluir, meus amados irmãos, dizendo: a tarefa de terminar a obra de Jesus começou, e o dever de evangelizar o mundo perdido, de fato é assustador, mas o Senhor, em sua misericórdia, desde o início, tem prestado todos os recursos espirituais necessários para realizar esta tarefa. Cabe a cada crente que se aproprie desses recursos e colocá-lo, em nome de Jesus, em ação. Usar o que Deus tem nos dado. Temos de trabalhar as obras daqueles que o enviaram. Nós temos que fazer, se nós fomos enviados. Você se sente um enviado? Você se sente um missionário? Se você o é, se você sente esse chamado, seja esse missionário. Por que missionário? Porque nós estamos em uma missão. Qual é a nossa missão? A primeira missão, primordial, é dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. É dizer ao mundo que o único meio é se tornar cristão, para encontrar-se com o seu Criador. Ele nos deu todas as armas, Ele nos deu todos poder para isso, e nós não devemos cruzar os nossos braços. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos furtar da responsabilidade que nós temos. Se Deus lhe deu o dom de cantar, cante para o Senhor. Se Deus lhe deu o dom de evangelizar, evangelize. Se Deus lhe deu o dom de você trazer pessoas para a igreja, traga. Se Deus lhe deu o dom de você aconselhar, aconselhe. Coloque Jesus como o capitão, como aquele que de fato é o que transforma a vida. Todos nós fomos presenteados com habilidades espirituais para que o nome de Cristo seja glorificado. Nós não podemos, amados irmãos, ficar naquela: para que eu vim? Qual é a razão? Eu estou fazendo o que aqui? Todos nós estamos com um propósito definido, de glorificar Deus. Sim, em culto solene, como estamos nesta hora, mas acima de tudo, e também sem esquecer de dizer aos parentes, aos amigos, às pessoas que vêm e que vão, que o único meio do homem ser salvo é encontrar-se com Jesus enquanto vive. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade está maior do que qualquer coisa, está maior do que a nossa profissão, está maior do que os nossos ministérios que chamamos de secular. É maior do que tudo, sempre dizer que Jesus é o Senhor, sempre mostrar que Jesus é o Senhor, para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ficar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Rogamos que o Senhor nos ajude a testemunharmos, a entendermos que a obra está inacabada, Deus. A igreja tem a responsabilidade de levar, ó Deus, a Tua palavra, levar o Teu santo evangelho, ó Deus da glória, para o louvor do Teu nome. Te damos glória e graças, te damos louvores, porque Cristo nos salvou, cumpriu tudo aquilo que deveria e nos equipou com armas poderosas para testemunharmos em nome de Jesus Cristo. Ajude a Tua igreja, ajude os Teus filhos em todos os lugares,
na escola, no trabalho, nos comércios, em todos os lugares, e que exalte o nome de Cristo para o louvor da sua glória, porque Jesus virá para o louvor do teu eterno nome. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém.